Somos filhos e herdeiros. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Gálatas 4, 6 e 7. O povo de Deus precisa desfrutar da sua condição de filho e herdeiro de Deus. No texto lido, o apóstolo Paulo fala a respeito da nossa filiação em Cristo. Percebemos aqui a Trindade toda envolvida nessa experiência pessoal de filiação. Deus, o Pai, enviou Jesus, o Filho, para morrer por nós. Deus, o Pai, enviou o Espírito Santo para habitar em nós. A ênfase dessa passagem não é entre filhos pequenos e adultos, mas entre filhos e escravos. Apesar dos Gálatas se comportarem como escravos, eles eram filhos e precisavam se comportar como tal. Por isso, Paulo, o apóstolo, os exorta tão severamente. A Igreja de Jesus Cristo hoje se divide em duas vertentes, dois extremos. Primeira, aqueles que externam uma reverência hipócrita, deixando de experimentar a intimidade com o Pai Celestial, mais parecendo escravos do que filhos. Segunda, aqueles que extrapolam como filhos mimados e manifestam uma intimidade tão irreverente ao ponto de agirem como se Deus fosse o seu empregado. Agem como se Deus tivesse a obrigação de fazer o que eles querem. Precisamos encontrar o equilíbrio de um relacionamento íntimo e ao mesmo tempo respeitoso com o nosso Pai Celestial. O que é preciso para alguém se tornar um filho de Deus? Nascemos como criaturas, naturalmente. Mas a resposta quanto a essa pergunta é simples. Precisamos crer em Jesus Cristo e o receber, confessando como Senhor e Salvador. O Espírito Santo continua ministrando sobre isto desde os dias do Pentecostes. Há quantos têm ouvidos para ouvir? Todo o que é nascido de Deus é filho e herdeiro de Deus. O grande problema é que insistimos em nos comportar como escravos, por isso vivemos atemorizados. O povo de Deus, quando foi libertado do cativeiro do Egito, se dirigia para a terra prometida. Ainda carregava no peito o peso e o embaraço do cativeiro. Eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído de seus corações. Assim como muitos de nós fomos libertados do reino das trevas, mas continuamos agindo como escravos do adversário, atemorizados, angustiados. Essa mentalidade de deserto, de escravidão, tem sido cultivada por muitos de nós e precisa ser banida do nosso meio. Há um contraste entre a postura do filho e do escravo. O filho tem a mesma natureza do pai, o escravo não tem a mesma natureza do seu senhor. Quando cremos em Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós. Isto significa que nos tornamos coparticipantes da natureza divina. A lei jamais teria o poder de fazer que a natureza divina habitasse em nós. Por isso, quando o cristão volta à lei do esforço próprio e de obras meritórias, nega a própria natureza divina dentro dele e dá espaço para a natureza carnal agir. O filho tem um pai, o escravo tem um senhor. Nenhum escravo tem a liberdade de chamar o seu senhor de pai. Quando recebemos Cristo como nosso Senhor e recebemos também o Espírito Santo age por nós, por meio de nós. E é o Espírito que testifica em nossos corações que somos filhos de Deus. O Espírito que habita em nós clama Abba. E nós que cremos em resposta às impressões do Espírito Santo em nossos corações, exclamamos Abba, Pai. Abba é uma expressão aramaica equivalente ao nosso termo papai e mostra a intimidade do filho com o pai. Nenhum servo, nenhum escravo tem esse tipo de intimidade com seu senhor. O filho obedece ao pai por amor, o escravo obedece ao seu senhor por medo. O Espírito Santo opera no coração do que crê, fazendo despertar e aumentar o seu amor por Deus. Falta-nos exercitar o amor ao Pai Celestial que nos regenerou pelo seu Espírito. O escravo tenta agradar o seu senhor por medo. Já o filho e herdeiro obedece para agradar o pai a quem ama.
Sua obediência é uma resposta ao amor do Pai. Herdeiro é alguém que tem direito à herança por ser filho, não por méritos pessoais. Jamais seremos suficientemente bons para merecermos o que Deus tem para nós. O que Ele nos concede é exclusivamente por sua graça, não por obras meritórias de nossa parte. As obras não são para conseguirmos isso ou aquilo como os escravos do passado, mas para testificar de nossa condição de filhos, bem como para glorificar o Pai. O filho e herdeiro é rico, o escravo é pobre. Somos filhos e herdeiros, adotados na família de Deus como filhos adultos aptos a usar a nossa herança. Somos co-herdeiros com Cristo. O que temos em Cristo? A riqueza da sua graça, as riquezas da sua glória, as riquezas da sua bondade e as riquezas de sua sabedoria. Todas as riquezas de Deus em Cristo são nossas por direito de herança. O filho tem futuro, o escravo não tem perspectiva. Não há futuro para quem é escravo. Infelizmente, tanto no passado quanto hoje, há aqueles que têm a mentalidade de escravos e preferem se manter assim. O pai, no entanto, sempre provê para o filho. Aliás, o pai entesoura para o filho. Os cristãos já passaram pelo primeiro estágio da adoção, quando foram resgatados por Cristo e receberam o Espírito Santo. O segundo estágio se dará na segunda vinda de Cristo, quando receberemos a redenção do nosso corpo e seremos semelhantes a Ele. Somos filhos e herdeiros, e a melhor parte da nossa herança ainda está por vir. Todos os que receberam a Cristo não são mais escravos, mas filhos e herdeiros. Portanto, é necessário combater a mentalidade de escravos em nosso meio. Assumamos a nossa condição de filhos e herdeiros, não mais de escravos medrosos. Que seja assim em nome de Jesus Cristo. Amém.